Oi pessoal, preparados para a continuação da especialidade de escatologia? Então é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos apresentar 20 sinais que aconteceram ou estão acontecendo nos últimos 5 anos, que eles representam um pouquinho dos sinais que estavam lá em Mateus 24, que falam sobre a proximidade da volta de Jesus. Então, fiquem ligados no vídeo que vocês vão ver um pouquinho desses 20 sinais e depois vocês podem pesquisar outros para complementar a especialidade de vocês, tá bom? Sinais que indicam a proximidade da volta de Jesus que aconteceram nos últimos 5 anos. No ano de 2017, um segurança colocou fogo numa creche em Janaúba e matou crianças e professora. Damião Soares dos Santos, ele tinha 50 anos e ele também ateou fogo no próprio corpo e morreu no hospital. Dezenas de pessoas ficaram feridas e uma professora morreu tentando salvar seus alunos. Aluno mata professor a tiros dentro de escola em Valparaíso, Goiás. Apesar da atuação dos socorristas do SAMU e dos bombeiros, a vítima ela não resistiu e morreu no local. O professor do Colégio Estadual Céu Azul, localizado em Valparaíso, morreu após ser baleado por um aluno dentro da unidade de ensino. O caso aconteceu por volta das 3 horas, no município goiano, localizado a 35 quilômetros de Brasília. O servidor foi identificado como Júlio César Barroso, de 41 anos, e também atuava na coordenação da instituição. O massacre de Suzano. 2 jovens matam 8 pessoas e ferem 11 em um ataque suicida contra uma escola pública e uma locadora. Foi o 9º atentado do gênero desde 2002 no Brasil. Este fenômeno precisa ser entendido e sua resposta está nas profundezas da internet. Vários alunos, várias escolas estão tendo massacre. E o massacre de Suzano ele foi bem documentado porque um desbravador, Samuel Melquiades, acabou morrendo nesse massacre. E hoje nós temos o videoclipe do Vocal Livre que fez uma homenagem. Os desbravadores fizeram uma homenagem para esse jovem. Então foi uma coisa muito terrível que aconteceu e foi muito recente, foi no ano de 2019. Também referente aos sinais da volta de Jesus, a Bíblia cita filho matando pai e pai matando filho. E isso nós podemos ver hoje em dia. Temos o caso de Suzane Richthofen há muitos anos atrás, mas nos últimos 5 anos também aconteceu muito isso. Temos o caso de uma filha que foi presa sob suspeita de matar pai, mãe e irmão caçula em São Bernardo, que é pertinho de São Paulo, ABC Paulista. A família foi encontrada carbonizada no porta-malas de um veículo em São Paulo. Também temos o caso da Didi, que a mãe foi morta a facadas por filha deficiente que fingia ter paralisia e seu namorado. Essa história ela foi muito abordada, em 2017 aconteceu isso, e elas eram muito conhecidas e a mãe ela sofria de um problema mental, que achava que a filha era doente e transformou a filha dela como fingindo que era doente. E essa história virou até uma série de televisão, porque foi uma coisa que surpreendeu a todos. A menina, ela não aguentando mais a pressão da mãe, ela acabou combinando com o namorado de matar a própria mãe a facadas em vez de simplesmente fugir. Temos também o caso da mulher que enterra a filha de 10 anos viva após ela acusar o padrasto de abuso sexual. Onde que vai parar esse mundo? Uma mãe matando a própria filha, em vez de defender a filha. Também temos a Bíblia cita em Mateus 24 falsos cristos e falsos profetas, e isso também acontece muito hoje em dia. Eu acho que todos já ouviram falar do Henri Christ, o homem que se considera Jesus reencarnado. Ele se veste como Jesus e ele sai andando nas ruas e ele fala que ele é Jesus aqui na Terra. Temos também o caso de um homem na Rússia que disse a reencarnação de Jesus Cristo e ele arrasta multidões, pessoas acreditam nele e o seguem. Temos também um caso de um homem que invadiu jaula de leões no Chile. Os coitados dos animais, eles tiveram que ser mortos para poder salvar esse homem que pulou na jaula dos leões querendo ser o profeta Daniel. E na carta, ele tinha uma carta no bolso que dizia que ele era um profeta enviado de Deus.
Olha quanta coisa. Também temos um homem famoso por chamar a chuva e prever tragédias. Ele se diz profeta aqui no Brasil. Isso só no Brasil. Também temos alguns sinais que indicam a volta de Jesus em relação a doenças. O mundo ele passa por muitas doenças e esse ano, o ano de 2020, ele começou já com uma grande pandemia. Todos estamos em isolamento por conta da pandemia do coronavírus. Mas essa não é a primeira. Temos também casos de surto de febre amarela, que sempre acontece. Em São Paulo teve vários surtos. Também temos caso de dengue. A dengue, faz mais de 10 anos que essa doença ela está no Brasil. Temos vários surtos, epidemias, e ela não acaba. Sem contar as outras doenças que o mundo já sofreu. Também tem a epidemia do Zika vírus, da chikungunya. A Bíblia também fala de guerras e rumores de guerras. E se você pensa que o mundo está calmo, está muito enganado. Existe guerra na Síria, e essa guerra na Síria ela já está entrando no 10º ano. Essa revolta popular e ela luta por reformas democráticas, ela começou no dia 15 de março de 2011 e se transformou numa das guerras mais atrozes da história. Existem refugiados sírios em todo o mundo. Pessoas estão morrendo por conta dessa guerra. E sobre rumores de guerra, a China alerta para uma nova guerra fria com os Estados Unidos por causa da pandemia que assola a América Latina. Sem contar outras guerras que acontecem ao redor do mundo que a gente às vezes nem fica sabendo. E sobre fome? A fome aumenta no mundo e atinge 820 milhões de pessoas, diz o relatório da ONU. Cerca de 820 milhões de pessoas em todo o mundo não tiveram acesso suficiente a alimentos em 2018, frente a 811 milhões do ano anterior, ou seja, a fome no mundo está aumentando. Também temos a questão que a fome no Brasil ele ainda é um grande problema. A fome ainda não acabou. Mesmo com programas de fome zero, existem pessoas ainda que passam fome e perseguição. No Brasil, nós temos a questão da liberdade religiosa, ainda podemos adorar o nosso Deus tranquilamente. Mas existem lugares que não. Existem lugares onde os cristãos são vítimas de opressão e de violência. Principalmente no Oriente Médio, as pessoas elas enfrentam governos extremistas. Existem pessoas cristãs que estão morrendo. Mais de 250 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em 2019. A Nigéria permanece no topo dos países com o maior número de cristãos mortos por sua fé. 1.350 cristãos foram mortos simplesmente por seguirem a Jesus. Essas são apenas alguns dos sinais que a Bíblia relata que nós podemos ver nos últimos 5 anos. Isso nos últimos 5 anos, se a gente olhar nos últimos 10, 20 anos, gente, vamos encontrar muitas tragédias, muitas doenças, epidemias, muita história de pai matando filho, filho matando pai. Jesus está voltando. E nós, o que estamos fazendo? Gente, vocês viram quanta coisa horrível. Nossa, quando eu comecei a pesquisar para essa especialidade, eu fiquei, meu Deus do céu. A gente vê acontecendo muita coisa ruim, mas não imagina a quantidade de coisas que tem. Quando vocês começarem a pesquisar para a especialidade de vocês, se atentem a isso. Tem muita coisa ruim acontecendo. Esses sinais estão acontecendo a todo momento. Jesus, ele está se aproximando. Então nós como cristãos precisamos nos preparar cada dia para a volta de Jesus. Então é isso, pessoal. Tchauzinho!